Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos e amigas que acompanham e seguem a página Pregações Espíritas no Facebook e também todos que acompanham o canal Pregações Espíritas no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma pregação de sábado às 20 horas, hoje, dia 1º de janeiro de 2022. Como leitura preparatória para a nossa prece, nós vamos ler do livro Coragem, de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o prefácio desse livro, que tem por título, o prefácio também tem o título de Coragem. Coragem. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenhas saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindes de uma alavanca, da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina: a alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. É por isso, leitor amigo, que te oferecemos as páginas simples deste livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmoreçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias ao burilamento próprio, porque ainda mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldade e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos descerra ante a misericórdia de Deus. Uberaba, 1º de agosto de 1971, Emmanuel. Vamos fazer, então, a nossa oração. Jesus, nosso Mestre, Deus, nosso Pai, amigos e benfeitores espirituais, espíritos familiares e simpáticos, nossos anjos guardiães, a todos vós rogamos, neste momento, 1º dia do ano de 2022, a vossa paz, a vossa força, a vossa misericórdia, o vosso amor, a vossa proteção, para que nós tenhamos coragem nesse ano que se inicia, rogando a Ti, Senhor, tudo o que Emmanuel enumerou neste prefácio maravilhoso desse livro que foi escrito através
da psicografia, da mediunidade santa do nosso querido Chico Xavier e que tanto nos ajuda, tem nos ajudado e nos ajudará, se nós tivermos olhos de ver. E por isso, Senhor, antecipadamente gratos por mais essa oportunidade, por mais esta bênção, pedimos permissão para iniciar a reflexão de hoje. Que assim seja. Meus amigos, esse livro, Coragem, como nós acabamos de ler no prefácio de Emmanuel, ele é um livro que foi ditado por Emmanuel a Chico Xavier e que tem por objetivo oferecer mensagens de estímulo diante de todas as dificuldades pelas quais nós passamos. Nós que somos seres, somos espíritos, habitantes de um mundo de provas e expiações. E como nós estamos no primeiro dia do ano de 2022, ano novo, vida nova, nada melhor do que falar de coragem, de alegria, de todos esses desejos que nós temos e que muitas vezes nós escrevemos, inclusive, num papel ou na nossa agenda, para que nós, durante o ano que se inicia, sejamos vitoriosos em algumas metas, em alguns objetivos, ou que pelo menos consigamos começar algumas coisas, alguns projetos, algumas mudanças, algumas melhoras. E esse livro nos ajuda muito, porque, como disse Jesus no capítulo 16 do Evangelho de João, versículo 33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós que somos habitantes de um planeta de provas e expiações, nós não podemos esperar uma vida de sombra e água fresca, um mar de rosas e toda a felicidade do mundo, tranquilidade. Não, nós somos espíritos devedores, espíritos com um passado, muitas vezes, na maioria das vezes, um passado tenebroso, vergonhoso, e que graças à misericórdia divina, quando reencarnamos, temos o véu do esquecimento para não termos na nossa consciência a toda hora nos alarmando, avisando, apitando. Nós temos esse esquecimento de o que nós fizemos a quem, o que alguém fez a nós, que nós com a qual, com essa pessoa com a qual nós convivemos na atual encarnação, que pode ser até um familiar nosso, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um irmão. Nós não sabemos o que nós já fizemos a essas pessoas, o que elas fizeram, bem como com todas as pessoas, com relação a todas as pessoas que se relacionam conosco. Graças à misericórdia divina e o véu do esquecimento. Mas, no início de cada ano, nós temos esses desejos todos. E então Emmanuel, ele enumera aqui, em cada capítulo desse livro maravilhoso, intitulado Coragem, por exemplo, nós vamos apenas ler os títulos dos capítulos. Quando o tédio apareça, males pequeninos, cultivando paciência, tuas dificuldades, presença de luz, nunca sem esperança. Pergunta espírita. E eu quero fazer uma correção aqui. O livro não é apenas de Emmanuel, é de espíritos diversos. Pergunta espírita, decálogo do bem, do bom ânimo, perdão. Na hora da caridade, nossa casa, confiança recíproca, crítica e nós. Assim, de momento, neste exato momento, para renovar-nos, se creis em Deus,
adversários e nós, misericórdia sempre, trabalho sempre, esmorecer nunca. As duas tristezas, quanto puderes, na intimidade doméstica, oração e atenção, abençoa também, abençoa e auxilia, ajuda-te hoje, o raio da morte, Jesus e o mundo, você e nós, nos domínios da fala, vida e morte, ainda quando, no domínio das provas, para libertarmos nosso grupo, oremos, nota espírita, depressões, contratempos, confronto, passo de luz, corpo e alma, na hora da paciência, pensamento espírita, voto espírita, renovação e preparação, hora difícil, o que importa e agradecemos. Então, são análises de Emmanuel e de diversos outros espíritos, Albino Teixeira, Batuíra, André Luiz, Bezerra de Menezes, enfim, vários espíritos que têm nos ajudado e nos ajudarão sempre, abordando questões, situações do nosso dia a dia, meus irmãos. E como nós que somos cristãos, nós que somos espíritas, nós que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus como o Messias, o enviado de Deus, o mensageiro de Deus, o Salvador, como nós devemos agir diante dessas tribulações que nos acontecem? Então, no mínimo, com coragem. Não poderíamos deixar de citar o capítulo do livro Boa Nova, de Humberto de Campos, em que ele, Humberto de Campos, que é o capítulo 8º, ele retrata, como todos conhecemos, esse livro também é maravilhoso, livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier também. Ele aborda questões que não foram narradas, fatos que não foram narrados nos evangelhos que nós conhecemos, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. Inclusive, como diz Haroldo Dutra Dias, esse livro, Boa Nova, é como se fosse um making of, são os bastidores do Novo Testamento, em que pessoas que conviveram com Jesus, que existiram, que privaram muitas vezes da intimidade com Jesus, vivenciaram, obtiveram conselhos de Jesus em relação a determinadas dúvidas, a determinadas questões, e que, por algum motivo, não foram transcritas estas lições nos evangelhos. Mas Humberto de Campos, com a sua escrita maravilhosa, a espiritualidade, e como nós já dissemos em uma das nossas pregações, Emmanuel, que é o grande guia, o grande mentor, o grande amigo, o grande pai espiritual de Chico Xavier, ele que escolheu e organizou, projetou tudo, toda a obra psicografada por Chico Xavier, toda, mesmo os livros, as mensagens que não são de autoria dele, Emmanuel. Todos os espíritos, todas as mensagens têm o aval e a organização de Emmanuel. Então a importância de Emmanuel para nós, meus irmãos, é muito maior do que nós podemos imaginar. E a sua dedicação, a sua misericórdia, o seu altruísmo, a sua vontade de nos ajudar
Então, esse livro maravilhoso, que é de autoria de Humberto de Campos, mas com o aval, com a coordenação de Emmanuel, tem no seu capítulo 8º um conto intitulado Bom Ânimo, em que Jesus estabelece com Bartolomeu, um dos seus discípulos, um diálogo maravilhoso e que nós leremos alguns trechos para complementar e ilustrar essa virtude que todos nós devemos conquistar, se ainda não conquistamos, mas se já conquistamos, exercitar, fortalecer, que é a virtude da coragem, do bom ânimo, que é um sinônimo, né? Então, vejamos o que Humberto de Campos diz no livro Boa Nova, no capítulo 8º, sobre Bartolomeu. Bom ânimo. O apóstolo Bartolomeu foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo, desde os primeiros tempos de suas pregações, junto ao Tiberíades. Todas as suas possibilidades eram empregadas em acompanhar o Mestre na sua tarefa divina. Entretanto, Bartolomeu era triste, e vezes inúmeras o Senhor o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. Foi talvez por isso que uma noite, enquanto Simão Pedro e sua família se entregavam a inadiáveis afazeres domésticos, Jesus aproveitou alguns instantes para lhe falar mais demoradamente ao coração. Após uma interrogativa afetuosa e fraternal, Bartolomeu deixou falasse o seu espírito sensível. Mestre, exclamou timidamente, não saberia nunca explicar-vos o porquê de minhas tristezas amargurosas. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças para o reino de luz que nos espera os corações além nas alturas. Quando esclarecestes que o vosso reino não é deste mundo, experimentei uma nova coragem para atravessar as misérias do caminho da terra, pois aqui o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte é a vitória do crime, o jogo das ambições, a colheita dos desenganos. A voz do apóstolo se tornara quase abafada pelas lágrimas. Todavia, Jesus fitou brandamente e lhe falou com serenidade. A nossa doutrina, entretanto, é a do Evangelho, ou da Boa Nova. E já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não produzir alegria? Que maravilha, meus irmãos. E aí continua Humberto de Campos. Fazes bem conservando a tua esperança em face dos novos ensinamentos, mas não quero senão acender o bom ânimo no espírito dos meus discípulos. Se já tive ocasião de ensinar que o meu reino ainda não é deste mundo, isso não quer dizer que eu desdenhe o trabalho de estendê-lo um dia aos corações que mourejam na terra. Achas então que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? O Evangelho terá de florescer primeiramente na alma das criaturas, antes de frutificar para o espírito dos povos. Mas venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança,
e a minha mensagem há de proporcionar grande júbilo a quantos a receberem de coração. Depois de uma pausa em que o discípulo contemplava silencioso, o mestre continuou: a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha. A luta comum é a caminhada de cada dia. Os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-me bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde, é o convite de nosso Pai para que semeemos as suas bênçãos sacrossantas. Em geral, os homens abusam desse ensejo precioso para anteporem a sua vontade imperfeita aos desígnios superiores, perturbando a própria marcha. Daí resultam as mais ásperas jornadas obrigatórias para retificação das faltas cometidas e muitas vezes infrutíferos labores. Em vista destas razões, observamos que os viajores da terra estão sempre desalentados. Na obcecação de sua vontade própria, ferem a fronte nas pedras da estrada, cerram os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a sombra da rebeldia e passam em lágrimas, em desesperadas imprecações e amargurados gemidos, sem enxergarem a fonte cristalina, a estrela cariciosa do céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, a claridade das experiências que Deus espalhou para a sua jornada em todos os aspectos do caminho. Houve um pequeno intervalo nas considerações afetuosas, depois do que, sem mesmo perceber inteiramente o alcance de suas palavras, Bartolomeu interrogou: mestre, os vossos esclarecimentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho exige de nós a fortaleza permanente? A verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais de seus discípulos. Porém, é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser traços constantes de suas atividades em cada dia. Por que nos firmarmos no pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade com nosso Pai? E quando os negócios do mundo nos são adversos? E quando tudo parece em luta contra nós? Perguntou o pescador de olhar inquieto. Jesus, todavia, como se percebesse inteiramente a finalidade de suas perguntas, esclareceu com bondade: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Será a aventura que se efetua a peso de ouro, muita vez amordaçando-se o coração e a consciência para aumentar as preocupações da vida material, ou a iluminação definitiva da alma para Deus, que se realiza tão só pela boa vontade do homem, que deseje marchar para o seu amor por entre as urzes do caminho?
Não será a adversidade nos negócios do mundo um convite amigo para a criatura semear com mais amor um apelo indireto que a arranque as ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Bartolomeu guardou aquela resposta no coração, não todavia, sem experimentar certa estranheza. E logo, lembrando-se de que sua genitora partira havia pouco tempo para a sombra do túmulo, interpelou ainda, ansioso: Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? E nós, meus irmãos, nesses 2 anos aí de pandemia, né, mais de 2 anos, temos presenciado, vivenciado isso. Muitas perdas, muitas desencarnações, familiares, amigos, parentes, vizinhos, conhecidos. E, infelizmente, muitos de nós, lógico, somos seres humanos e somos seres de sentimento, de emoções. Nos deixamos muitas vezes abater, nos deixamos abalar, não sem razão e não sem motivo. Porém, vejamos o que Jesus disse a Bartolomeu em relação a esse questionamento. Mestre, não será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Vejamos a resposta de Jesus, meus irmãos, que está no livro Boa Nova, capítulo 8. Disse Jesus a Bartolomeu: mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada da redenção, por que lamentarmos em desespero o amigo que partiu ao chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Ninguém fica verdadeiramente órfão sobre a terra, como nenhum ser está abandonado, porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque todo discípulo do Evangelho tem de ser um semeador de paz e de alegria. Meus irmãos, que resposta maravilhosa! Realmente só poderia vir de Jesus. Agora, nós, como cristãos, nós vamos seguir qual conselho, qual resposta, qual orientação? O que vemos muitas vezes as pessoas fazendo, a revolta, a rebeldia, a indignação, a blasfêmia, ou vamos seguir o conselho, a orientação, a resposta divina de Jesus? Então nós, segundo Jesus, temos que ser semeadores da paz e da alegria. E nós temos visto exatamente o contrário acontecendo no mundo de hoje. Semeadores da guerra, do ódio e da tristeza, do medo. Cristãos não podemos agir assim. E aí, Humberto de Campos diz que Jesus entrou em silêncio, como se houvera terminado a sua exposição judiciosa e serena. Então, o capítulo não termina aqui, mas nós vamos parar aqui. O que nós precisamos, meus irmãos? Nós precisamos dos conselhos de Jesus, da orientação de Jesus, das respostas de Jesus, ou nós precisamos buscar opiniões,
afirmações, conselhos das pessoas. Quem é o nosso mestre? Quem é aquele que pode responder às nossas perguntas? Quem é aquele que pode fortalecer o nosso ânimo, a nossa fé, a nossa paz, a nossa coragem? E Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 93, tem uma mensagem intitulada Alegria Cristã. E ele usa como epígrafe o versículo 20 do mesmo capítulo 16 do Evangelho de João, que nós citamos há pouco, onde Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mesmo capítulo está escrito: mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 20. Então, alegria cristã, segundo Emmanuel. Nas horas que precederam a agonia da cruz, os discípulos não conseguiram disfarçar a dor, o desapontamento. Estavam tristes, como pessoas humanas não entendiam outras vitórias que não fossem as da terra. Mas Jesus, com vigorosa serenidade, exortava-os: na verdade, vos digo que vós chorareis e vos lamentareis. O mundo se alegrará e vós estareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas. Um Salvador abnegado e puro, conduzido ao madeiro destinado aos infames. Discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. No entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Meus irmãos, olha que explicação maravilhosa de Emmanuel. Eu vou repetir aqui. Através dos séculos, viu-se no Evangelho um conjunto de notícias dolorosas, um Salvador abnegado e puro conduzido ao madeiro destinado aos infames, discípulos debandados, perseguições sem conta, martírios e lágrimas para todos os seguidores. Nós não somos os discípulos de Jesus, os 12, mas nós temos as nossas vicissitudes. Muitas vezes são decepções, são traições, são dificuldades que nós temos nas nossas vidas, momentaneamente ou às vezes ao longo de uma encarnação inteira. É a ausência de um emprego, de um trabalho, é uma doença, é a morte de alguém, a desencarnação de alguém, dificuldades várias. Mas, segundo Emmanuel, no entanto, essa pesada bagagem de sofrimentos constitui os alicerces de uma vida superior, repleta de paz e alegria. Essas dores, diz Emmanuel, representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Essas dores representam auxílio de Deus à terra estéril dos corações humanos. Chegam, diz Emmanuel, como adubo
divino dos sentimentos das criaturas terrestres, para que de pântanos desprezados nasçam lírios de esperança. Meus irmãos, Emmanuel, altamente poético. Que maravilha! Poesia em prosa. Para que dos pântanos desprezados, os pântanos dos nossos corações, os pântanos de nós mesmos, das nossas consciências, do nosso eu, se transformem em lírios de esperança. E aí a gente não tem como não fazer uma conexão, uma remissão direta com a figura de Célia Lúcius, que no prefácio do livro 50 anos depois, está descrita por Emmanuel como um lírio nascido no lodo das paixões terrestres, humanas. Então, quer dizer, olha aí, olha os benfeitores que Jesus, que Deus nos enviam para amenizar a nossa trajetória. E esses benfeitores, muitas vezes, não se encarnam, mas estão presentes nas nossas vidas. Olha aqui, ó. Olha o livro aqui, ó. Olha que benfeitor maravilhoso. Um livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Olha que benfeitor maravilhoso, meus irmãos. Boa Nova, livro de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Olha que benfeitor maravilhoso aqui, meus irmãos. Livro Coragem, de autores diversos. Então, nós temos que aproveitar, valorizar. E aí Emmanuel termina aqui o capítulo dizendo: os inquietos salvadores da política e da ciência, na crosta planetária, nós que estamos vivenciando um tempo em que política e ciência estão em ebulição. Tudo ou quase tudo se resume atualmente a política e ciência. Então, olha o que Emmanuel, na sua sabedoria, diz: os inquietos salvadores, com letra minúscula, da política e da ciência, na crosta planetária, receitam repouso e prazer, a fim de que o espírito chore depois, por tempo indeterminado, atirado aos desvãos sombrios da consciência ferida pelas atitudes criminosas. Então, o que Emmanuel está dizendo? O caminho não é esse. O caminho não é esse. Cristo, porém, evidenciando suprema sabedoria, ensinou a ordem natural para a aquisição das alegrias eternas, demonstrando que fornecer caprichos satisfeitos sem advertência e medida às criaturas do mundo, no presente estado evolutivo, olha aí, nesse nível em que nós estamos, é depor substâncias perigosas em mãos infantis. Meus irmãos, sério o que Emmanuel fala aqui. Ficar satisfazendo caprichos nossos por causa do nosso ego, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, do nosso preconceito, do nosso sectarismo, do nosso separatismo, do nosso ódio. Ficar satisfazendo esses caprichos por causa da nossa agressividade, muitas vezes. O que é, segundo Emmanuel? Depor, quer dizer, entregar, depositar, colocar nas mãos de
crianças, substâncias perigosas, venenos. Por esse motivo, diz Emmanuel, reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados. Olha aí, Jesus, ele se compraz com o nosso sofrimento? Claro que não. Mas ele, por ser o nosso amigo maior, o nosso amigo divino, ele quer ver o nosso crescimento, o nosso amadurecimento, a nossa evolução e, além disso, a nossa redenção. Então, olha o que Emmanuel, que já é um espírito que está num nível muito acima de nós outros, olha o que ele diz. Por esse motivo, reservou, quem reservou? Deus e o próprio Cristo, o próprio Jesus. Reservou trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados. Alguém que ama um semelhante, um ente familiar, abandona essa pessoa, deixa para lá, deixa que ela se vire, que a vida ensine a ela, não a adverte, não a aconselha, não impõe certas limitações, certos sacrifícios, certos trabalhos. Se quer ver essa pessoa, seja uma pessoa já adulta, ou seja, uma criança, um jovem, um adolescente, que está sob a nossa responsabilidade ou que convive conosco, um amigo, duas pessoas adultas, amigas entre si. Um está vendo que o outro está tomando um mau caminho, está fazendo coisas erradas. Sendo amigo, essa pessoa que está vendo a sua amigo, seu amigo, tomar decisões, caminhos errados, tortuosos, afastados do caminho de Deus, do caminho reto, do caminho bom, não faz nada, dá um tapinha nas costas ou no ombro, dizendo, eu estou com você, fulano. Ou alerta essa pessoa, olha, eu não sou seu pai, não sou sua mãe, não tenho autoridade nenhuma sobre você, mas como seu amigo, eu acho que eu estou no dever de te alertar, de dizer que eu acho que você está num caminho errado. Isso é amor. Essa é a verdadeira amizade. Então, muitas vezes, quando a gente recebe um tapinha nas costas, dizendo, é isso mesmo, estou com você e tal, será que essa pessoa é nossa amiga? Ou será que esse cidadão, esse sujeito é nosso amigo? Jesus, como nosso amigo maior, faria isso? Então, o que Emmanuel está dizendo é exatamente isso. Por esse motivo, por nós sermos muitas vezes crianças espirituais, precisando de uma orientação, de um roteiro, de um caminho, do caminho da verdade e da vida, ele, Jesus, e o próprio Deus reservam trabalhos e sacrifícios aos companheiros amados, para que, se não perdessem na ilusão e chegassem à vida real com valioso patrimônio de estáveis edificações. Edificai a vossa casa sobre a rocha e não sobre a areia. Bem-aventurado é o homem que edifica a sua casa sobre a rocha, disse Jesus. E finaliza Emmanuel, eis porque a alegria cristã não consta de prazeres da inconsciência, mas da sublime certeza de que todas as dores, olha aí, todas as dores são caminhos para júbilos imortais.
Meus irmãos, que texto maravilhoso de Emmanuel, mais uma vez, como não poderia deixar de ser. Então, nesse ano de 2022 que está iniciando hoje, que nós peçamos a Deus coragem, saúde, voltando ao prefácio lá do livro Coragem, né, de Emmanuel. Peçamos a Deus o dom da saúde, a bênção da paz, o apoio do afeto, a luz da compreensão, o privilégio da liberdade, a proteção da simpatia, o amparo da cultura, da inteligência, o socorro do trabalho. Mas que nós, meus irmãos, tenhamos também e peçamos a Deus também coragem para, como disse Emmanuel, servir e viver. Porque disse Jesus, e repetimos nós aqui a frase dele: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, queremos vencer? Estejamos, sigamos, sejamos discípulos de Jesus. Ele é o nosso mestre, ele é o grande vencedor. E se nós quisermos vencer as dificuldades, as dores, os sofrimentos, as decepções, as tristezas em geral, nós temos que buscar Jesus, meus irmãos. Então, que nós tenhamos ânimo, boa vontade, que foi a mensagem dos anjos para os pastores, boa vontade, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Que nós tenhamos alegria, apesar das dificuldades, das tristezas, dos momentos de lágrimas. Porque se nós acreditarmos em Jesus verdadeiramente, nós teremos alegria e saberemos que tudo isso, como disse Emmanuel, é um auxílio que Deus coloca nas nossas vidas para que nós sejamos vitoriosos. Então, que nós tenhamos esperança, ânimo, fé, coragem e também, meus irmãos, alegria. Porque, como disse Jesus a Bartolomeu, já viste, Bartolomeu, uma boa notícia não trazer alegria? Então, feliz 2022 para todos. Agradeço o apoio, a assistência de todos que nos acompanharam aqui durante o ano de 2021, que estejamos juntos, firmes nesse ano de 2022 e que Deus e Jesus nos abençoe a todos. É o que a gente deseja para todos vocês e para nós também. Então, que Deus abençoe a todos. Um final de sábado, um início de semana e um 2022 aí de muitas realizações, saúde, tudo de melhor para todos vocês e para todos nós. Uma boa noite.